Fala, turma! Sejam todos muito bem-vindos aí à nossa Super Mega Blaster aula, onde a gente vai bater um papo aí bem bacana sobre o nosso querido Azure AD, o nosso querido Azure Active Directory. Então, algumas coisas bem legais aqui para compartilhar com vocês, novidades interessantes. Não sei se todo mundo está a par, mas eu já vou aí começar já uma bomba aí no próximo slide, mas calma que a gente vai chegar lá aos pouquinhos. Fala aí, turma, Marcelo, Charles, José, o Bruno, Anderson, show de bola, galera chegando aí. É isso aí, Charles, preparado para amanhã. Isso aí, amanhã a gente tem a nossa super imersão especialista em Azure AD. Então, hoje vai funcionar como se fosse um esquenta, né? Aquela pincelada, mas com toda certeza, amanhã a gente vai avançar e muito nessa jornada, porque vai ser 8 horas ali de conteúdo. Então, vocês vão ter que me aguentar 8 horas ali, onde a gente vai destruir o Azure AD. A gente vai virar o Azure AD efetivamente de ponta cabeça aí para a gente conhecer todos os recursos. Legal? Ah, show de bola. Então, todo mundo aí. Show de bola. Pá, 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 gravando, tudo certo. Legal. Então, vamos começar aqui com o conteúdo da nossa aula. E no final, né, como já adiantei aí, né, amanhã começa a nossa imersão sobre todo o conteúdo, né, desde o básico até o avançado do Azure AD. E no final vou abrir a oportunidade para quem quiser ainda garantir a vaga, ainda dá tempo. Essa imersão começa amanhã às 10 horas, vai até às 18, tá? Mas no final aqui eu falo um pouco mais sobre isso. Vamos lá com o nosso conteúdo aqui. Então, primeira coisa, eu já quero quebrar esse mito, esse paradigma, esse nome aqui. Então, eu coloquei o nome dessa aula justamente por isso, foi proposital, né? Implementando o Azure AD. Mas, na verdade, a gente não implementa o Azure AD, né? A gente não implementa o Azure AD. Dependendo do recurso que eu vou utilizar em nuvem Microsoft, né? O Azure, Microsoft 365, Dynamics 365, um tenant do Azure, que a gente chama, né? Um repositório do Azure AD, ele já é automaticamente atribuído para a gente, porque a Microsoft parte do ponto que, legal, você está subindo um ambiente no Azure, você está subindo um ambiente no 365, você está subindo um ambiente no Dynamics 365. Então, você vai precisar gerenciar essas identidades, esses objetos, esses usuários, esses grupos. Então, automaticamente, por trás, já vem ali atribuído um tenant para a gente do Azure AD. Então, diferente do que a gente tem no ambiente on-premises com o Active Directory, que a gente tem que fazer toda a preparação, a gente promove a máquina domain controller e tudo aquilo que a gente já está acostumado dentro do ambiente on-premises. Quando eu saio desse ambiente e eu vou para a nuvem, eu não tenho, falando de Azure AD, tá? Eu não tenho essa implementação, então eu não preciso fazer nada. Automaticamente, quando eu me inscrevo para utilizar esse serviço, seja o Azure, seja o Microsoft 365, seja o Dynamics 365, automaticamente é atribuído para a gente um tenant aí do nosso querido e falecido Azure AD. Né? Por que falecido Azure AD? Olha que legal esse slide. Não vai mais existir Azure AD. Então, alguns podem falar, opa, pera, para tudo. Como assim? A gente está aqui numa aula para falar de Azure AD e você está me falando que não vai mais existir o Azure AD? Então, para que eu vou ter que aprender essa solução? Por que eu vou querer saber mais de Azure AD? Ou vou até além, né? Por que eu vou participar dessa imersão de Azure AD, sendo que não vai mais existir? Ou os alunos que já se inscreveram, que estão aqui na aula, pode... Cara, fiz o investimento à toa, já que vou aprender uma solução que não vai existir mais, mas muita calma nessa hora. Na verdade, o que aconteceu aqui, a Microsoft,
ela está trocando o nome do Azure AD. Então, esse nome Azure AD ele não vai mais existir. Então, esse nome agora vai ser o Microsoft. Microsoft entra ID. Então, esse cara aqui, ele que vai ser a nossa solução de gerenciamento de identidade moderna. Ele que vai... Eu não gosto muito de usar o termo substituir, porque geralmente quando a gente utiliza o termo substituir, significa que eu vou ter mudanças, né? Mas aqui, e por isso que eu quero tranquilizar todo mundo, aqui é só mudança de nome, tá? Eu não vou ter mudança de recurso, vai continuar funcionando tudo do jeito que funciona hoje, não vai mudar absolutamente nada. A licença continua a mesma, o valor da licença continua a mesma. O modo que eu acesso o Azure AD vai continuar o mesmo, vai continuar absolutamente tudo igual. Para nós, não muda nada, só o nome. Então, sai o nome Azure AD, entra o Microsoft, entra ID. Só que tudo que eu já faço hoje no Azure AD vai continuar sendo exatamente a mesma coisa. O que vai mudar daqui para frente são só os nomes. Então, quando eu for entrar no portal do Azure, ao invés de eu chamar Azure AD, eu vou chamar Microsoft Entra ID. Ao invés de eu criar um Azure App, um Azure Enterprise Application, eu vou chamar Microsoft Entra ID Enterprise Application. Ao invés de eu comprar uma licença Azure AD P1, eu vou comprar uma licença Microsoft Entra ID P1. Então, só está mudando o nome, tá? Tudo vai continuar a mesma coisa. A Microsoft, ela já divulgou, então isso já é oficial. Ela divulgou oficialmente na terça-feira que passou. E ela já nessa nota que ela soltou, ela já trouxe um planejamento. Então, a Microsoft planeja, a partir de agosto, começar a fazer essas mudanças, já trocar os nomes, e ela pretende finalizar tudo isso ainda em 2023, então até o final de 2023. Então, a ideia da Microsoft é, janeiro de 2024, a gente já está tudo com o nome Microsoft Entra ID, tá? Mas isso aqui que eu queria chamar a atenção primeiro. Não se preocupe, porque não muda nada. Pô, mas eu já mexo aqui um pouco com o Azure AD, quer dizer que tudo que eu aprendi não vale de nada? Não, vale e muito, porque vai continuar exatamente a mesma coisa. Inclusive, a gente, né, que acompanha um pouco mais de perto esses passos da Microsoft, a gente já imaginava que iria vir uma alteração desse tipo. E a gente já começou a se preocupar, né? Eu me coloco nesse meio também, que a nossa preocupação era o seguinte: legal, beleza, mudar o nome lá no portal, cara, sem problema. Mas e se a Microsoft decidir mudar a URL que eu chamo o Azure AD? Isso já iria complicar um pouco, porque tem muitas coisas rodando em ambiente produtivo. E se a Microsoft mudar a forma que eu chamo a API do Azure AD? Então, isso ficou ali meio no ar, a gente ficou preocupado em a Microsoft também fazer essa alteração e a gente acabar tendo que fazer alterações em aplicações, por exemplo. Mas a Microsoft divulgou que nem isso ela vai alterar. É só nome mesmo. As URLs, o jeito que eu chamo, continua exatamente a mesma coisa. Então, para a gente, em relação à funcionalidade, essa alteração vai ser totalmente transparente. Tá? A única coisa que a gente vai ver de diferente é a alteração dos nomes. Mas tudo que está funcionando hoje vai continuar funcionando quando tiver tudo migrado para o Entra ID, sem eu fazer nenhuma intervenção, sem eu fazer nenhuma alteração. Tá bom? Então, provavelmente nos próximos dias, vocês devem começar a ver esse termo de uma forma mais massiva, né, esse Microsoft Entra ID, então só para vocês entenderem que esse é o nome agora que vai substituir o Azure AD, tá? Só que é só nome, funcionalidades continua a mesma, ok? Uma pergunta legal aqui do Edson, né? Por que a mudança? O que acontece? A Microsoft,
quando ela trouxe esse nome Azure AD, eu particularmente não gostei muito de utilizar o termo AD. O que acontece? O termo AD, a gente já está muito acostumado a vincular isso com o ambiente on-premise, com o nosso Active Directory. Então, havia-se muita confusão, primeiro, quando a gente falava de Azure AD. Muita gente acabava imaginando que o Azure AD era o Active Directory, só que na nuvem. Só que o Azure AD ele é completamente diferente do Active Directory on-premise. Então, por ele ter esse nome AD, as pessoas acabavam confundindo. Ah, não, Azure AD, beleza, é o Active Directory que eu tenho na nuvem. Só que não é diferente. Se eu pegar uma aplicação hoje que está integrada com o Active Directory e tentar integrar essa aplicação com o Azure AD, não vai funcionar, porque o Azure AD trabalha de forma diferente. Então, existia essa confusão. E a Microsoft, isso começou no meio do ano passado, ela trouxe alguns produtos chamados de Microsoft Entra e o nome do produto. E a ideia da Microsoft foi centralizar tudo que é de identidade, gerenciamento de identidade, centralizar dentro de uma suíte de produtos que chama Microsoft Entra. Então, essa foi a estratégia da Microsoft com o Azure AD. Então, legal, o Azure AD é a nossa solução de identidade aqui do Azure. Legal, a gente precisa incorporar isso dentro do Microsoft Entra, que é uma suíte de produto. E aí surgiu Microsoft Entra ID, tá? Mas eu acredito que o peso dessa decisão de alterar, eu acredito muito também que foi nessa questão de muita confusão. Muita gente achando que o Azure AD é igual ao Active Directory, e isso acabava complicando um pouco aí tanto na aprendizagem quanto na gestão do ambiente. Beleza? A questão das certificações, como fica? Isso aqui ó, é outro ponto, assim, a Microsoft ainda não falou nada oficialmente, mas o que acontece? A Microsoft, ela atualizou a maioria das certificações, ela atualizou em maio. Então, provavelmente, não vai ocorrer nenhuma outra alteração a nível de certificação nos próximos meses. Então, quem for fazer o exame agora, ainda vai pegar questões falando do Azure AD. Mas o que eu recomendo, por exemplo? Ah, mas eu não vou fazer o exame, sei lá, só em setembro, outubro. Entra no site, valida se teve atualização. Se teve, provavelmente, eles já vão começar a falar do Microsoft Entra ID, tá? Mas aqui, vamos lá, vocês já estão sabendo disso, que só muda o nome. O que a pergunta dos exames vai pedir para vocês continua sendo a mesma coisa. É que agora não vai ter o Azure AD, vai ter o Microsoft Entra ID, tá? Então, em relação a funcionalidades que o exame vai cobrar, continua a mesma coisa. O que vai mudar é o nome, tá? Mas ainda não tem nenhum exame ainda, tá? Isso eu vi ontem, né? Tem um aluno de uma comunidade nossa que estava tirando a certificação, estava ajudando ele a identificar se teve alguma alteração. Ontem eu olhei, nenhum dos exames ainda tinham alteração, estava tudo de maio. Tá, mas é bom ficar de olho aí, tá bom? Recentemente eu vi que nas questões, quando é falado da atividade Electron Premises, é deixado bem claro nas questões para não haver dúvidas na resposta. Exatamente. Então, geralmente, em exame de certificação, principalmente os exames que tratam de ambiente híbrido, 801 e a 800 e a 801, como ele fala tanto do Azure AD quanto do Active Directory On-Premises, então ele sempre deixa claro, ó, Active Directory On-Premises, Azure AD. Então, nunca vem só Active Directory, justamente para não causar essa confusão. Beleza? Então, vamos lá, turma. Então, vamos entrar aqui um pouco no nosso conteúdo. Então, a gente já viu essa parte dessa atualização. Então, a partir de agosto, a gente já deve começar a ver as primeiras alterações dentro do portal, dentro dos recursos. Mas vamos falar aqui um pouco, então, do Azure AD. Ainda vou chamar de Azure AD, tá? Até eu acostumar com esse Microsoft Entra ID, mas o importante é que as funcionalidades continuam a mesma. Então, vamos lá. Primeira coisa
como eu comentei assim que a gente começou a aula, né? Apesar de o nome da aula ser Implementando o Azure AD, não existe essa implementação do nosso lado. Não é algo que eu vou lá dentro do ambiente e falo, ó, eu quero subir um Azure AD assim, assado. Não. Geralmente, quando a gente utiliza aqui serviços de nuvem da Microsoft, automaticamente já é atribuído para a gente um tenant do Azure AD, tá? Eu consigo, depois que eu tenho o meu tenant, eu até consigo criar outros tenants, tá? Mas isso é muito raro a gente fazer, porque a gente tem uma ligação da subscription do Azure e dos outros serviços, ser uma subscription, eu consigo ligar só em um tenant. Não consigo ter uma subscription ligada a vários tenants do Azure AD diferente. Então, é sempre uma ligação um para um. Então, por isso que não é muito comum a gente criar outros tenants dentro do ambiente corporativo. É mais quando a gente precisa fazer algum teste, alguma coisa, tá? Mas só para vocês saberem que sim, é possível. Então, eu tenho um tenant que já é atribuído para mim quando eu habilito um desses serviços, mas se eu quiser criar um tenant adicional para algum outro propósito, para algum outro serviço, eu também consigo fazer isso dentro do nosso ambiente, tá? Então, se eu vou lá no portal, pode ser a subscription gratuita, né? Acredito que todos vocês saibam. Pessoal, desculpa, eu estou meio gripado. A Microsoft, ela disponibiliza, né? Uma subscription gratuita, que ela te dá um crédito e você pode utilizar esse crédito para fazer testes. E mesmo nessa subscription gratuita, né? Lembra, não adianta eu ter uma plataforma sem ter objetos, sem ter a parte de identidade para autenticar esses objetos. Então, mesmo uma subscription do Azure gratuita, quando eu crio essa subscription, já é atrelado um tenant do Azure AD para a gente. O mesmo acontece com o Microsoft 365, o mesmo acontece com o Dynamics aqui 365. Então, são serviços, plataformas de nuvem da Microsoft, que por trás, quem faz o gerenciamento dessa identidade é o Azure AD. Então, se eu tenho, por exemplo, o que é muito comum hoje, eu tenho o Microsoft 365 e tem o Azure AD, eles compartilham o mesmo tenant do Azure AD, tá? Então, hoje, eu posso, até que eu comentei com vocês, eu poderia ter 2 tenants separados, mas só que aí a minha administração também seria separada. Então, isso dificultaria muito a nossa gestão do dia a dia. Então, geralmente, eu tenho o tenant do Azure AD, e esse mesmo tenant, ele serve o Azure, ele serve o Microsoft 365, ele serve o Dynamics 365, tá? Porque aqui, pessoal, só até para vocês entenderem, são serviços e esses serviços eles estão hospedados em locais diferentes. Então, uma coisa é o Azure, outra coisa é o 365, outra coisa é o Dynamics 365. É como se fosse três soluções de nuvem independentes uma da outra. Só que todas elas têm em comum o tenant do Azure AD. Legal? Então, quando eu subo qualquer um desses serviços, automaticamente é atribuído para a gente esse tenant, onde a partir da criação desse tenant pela própria Microsoft, né, ela já entrega isso para a gente consegue começar a utilizar os recursos dentro desse Azure AD para que eu comece a construir a minha solução de identidade, eu comece a criar os meus usuários, os meus grupos e outros recursos avançados que a gente tem dentro do Azure AD. Então, um dos problemas que a gente tem hoje é muito dessa confusão de achar que o Azure AD é igual ao Active Directory e a gente acaba ficando limitado somente na parte de criação de usuário, que é basicamente, né, o que a gente faz dentro do ambiente on-premise. Então, acaba ficando ali meio que limitado em criar usuário, criar grupo. Só que o Azure AD, ele é uma solução muito diferente do Active Directory on-premises. Então, é claro, lá eu também, por ele ser uma solução de identidade, eu também tenho os meus usuários, eu também tenho meus grupos, só que eu tenho recursos muito mais avançados que eu não tenho no ambiente on-premise. Então, eu tenho a parte de conditional access,
eu tenho a parte de federação integrada, eu tenho a parte de integração de usuário externo. Então, tem muita coisa avançada que a gente não tem no ambiente on-premises, a gente tem no Azure AD, e por ter esse nome AD no meio, muitos acabam confundindo, achando que não. Esse aqui é o Active Directory em nuvem, funciona igual, só que não, ele tem recursos muito mais avançados, né? O Active Directory não tem, e o Azure AD ele já permite a gente utilizar esses recursos aí um pouco mais avançados. Aqui nesse outro slide é um desenho básico aqui da utilização do Azure AD. Então eu tenho a minha subscription. A minha subscription está vinculada a um tenant do Azure AD e lá eu posso criar usuário. E o Azure AD, ele que vai fazer, né, todo o processo de autenticação dos nossos usuários para ele acessar os recursos que estão ali dentro do Azure. Só que aqui, a gente também tem uma mudança aqui bem significativa, que aqui, esses protocolos utilizados pelo Azure AD para fazer a autenticação, são protocolos completamente diferentes do que a gente tem no Active Directory On-Premise. Então, quando a gente fala de Active Directory On-Premise, a gente tem dois protocolos que vai tratar a parte de autenticação, que é o NTLM e o Kerberos. Então, esses dois protocolos, né, o NTLM é um protocolo mais legado, mais antigo, e o Kerberos, o protocolo recomendado para fazer a autenticação, eles são protocolos que o Active Directory On-Premise trabalha. Só quando a gente vai para o Azure AD ele não trabalha com esses protocolos, ele não entende NTLM, ele não entende Kerberos. Por isso, que se eu pegar uma aplicação que trabalha com NTLM e trabalha com Kerberos, pegar essa aplicação e jogar essa aplicação aqui para a nuvem, para fazer que o Azure AD faça a autenticação dessa aplicação, a aplicação vai parar de funcionar. Porque esse cara aqui, o Azure AD, ele não trabalha com esses protocolos. Ele trabalha com um protocolo mais voltado para a federação. Então, ele vai trabalhar com o ALF2, ele vai trabalhar com SAML, ele vai trabalhar com WS-Fed, né, que aqui é mais voltado para a Microsoft. O ALF2 e o SAML são protocolos padrão de indústria, qualquer solução, e o WS-Fed é mais aqui um protocolo voltado para produtos Microsoft. Então, notem que são soluções completamente diferentes. WS-Fed é o restrito, exato, esse é proprietário da Microsoft, tá? Os outros são padrão aberto. Esse WS-Fed geralmente são produtos Microsoft que utilizam, dá até para utilizar produtos de terceiro, né? Desde que as aplicações sejam escritas utilizando a documentação da Microsoft, mas o mais comum é WS-Fed ser utilizado por recursos da Microsoft, tá? Por isso, geralmente, a aplicação de terceiro e tudo, ou vai trabalhar ali com o ALF, mas o mais comum é o SAML, tá bom? Então, notem, pessoal, que são protocolos completamente diferentes. E quando a gente, não sei o quão acostumado vocês estão com federação, a DFS, quando a gente começa a estudar um pouco essa parte de federação, a gente vê que isso aqui são protocolos de federação. Isso significa que o Azure AD, né, se eu for fazer um paralelo com o ambiente on-premises, então vamos lá, no ambiente on-premises eu tenho o Active Directory, que é ali onde eu vou criar os meus usuários, grupos, ele vai fazer a autenticação e tudo. E dentro do Windows eu também tenho um recurso que é o ADFS, Active Directory Federation Service, que é o serviço de federação da Microsoft. Esse serviço de federação, ele trabalha com esse tipo de protocolo aqui. Então, se eu tiver que fazer uma comparação a Azure AD com o ambiente on-premises, a comparação mais parecida vai ser mais o ADFS do que o Azure, vai ser mais o ADFS do que o Active Directory on-premises. Justamente por conta desses protocolos. Na verdade, vai ser a junção dos dois, né? Porque o ADFS eu não consigo criar usuário está dentro do AD. Mas quando a gente fala de conectividade de protocolo, o Azure AD está muito mais próximo do ADFS do que do Active Directory On-Premise, tá? Então, por isso que é importante entender que o Azure AD é completamente diferente. Então, por ele não ter não trabalhar com esses protocolos, eu não vou conseguir trabalhar com GPO, eu não vou conseguir trabalhar com OU,
Eu não vou conseguir trabalhar com domain controller, então ele não tem domain controller, ele não tem esquema, ele não tem estrutura de floresta. Então, tudo isso que eu tenho no ambiente on-premises, eu não tenho porque é uma solução completamente diferente, tá? A Microsoft tem, sim, outro serviço, que esse, sim, é o Active Directory como serviço no Azure, que é o Azure ADDS, e não o Azure AD. Tá bom? Então, aqui, até isso, né? Isso aqui, cara, isso aqui, quando a Microsoft disponibilizou, cara, isso aqui era muito complicado de entender, porque existe o Azure AD e o Azure ADDS. Só que quando a Microsoft trouxe isso, era muito novo. Então, a maioria achou que o Azure ADDS estava substituindo o Azure AD. Só estava trocando o nome. Só que não, é uma outra solução. Essa sim é a solução igual ao Active Directory que eu tenho on-premise. Então, no Azure ADDS, eu vou conseguir ingressar a máquina no domínio, eu vou ter domain controller, não é gerenciado pela gente, mas existe a Microsoft que vai gerenciar. Eu consigo aplicar GPO, eu trabalho com NTLM, eu trabalho com Kerberos. Esse sim é o AD como serviço, só que o Azure AD é completamente diferente. Ok? Outra coisa que muda também, quando a gente fala de ambiente on-premises, a gente tem um outro protocolo aqui, que é o protocolo quando eu preciso localizar, fazer uma pesquisa dentro do diretório ali do ambiente do AD. Quem faz isso é o protocolo LDAP. Aqui dentro do Azure AD eu também não falo LDAP, tá? Então aqui dentro do Azure AD, aqui é API, mais especificamente uma API chamada API Graph, que é a API utilizada ali dentro do Azure. Então eu não falo LDAP, eu não faço essa conexão LDAP, eu utilizo essa parte de REST API. Ok? Então isso aqui é importantíssimo, tá? E lembra, e o Microsoft Entra ID? Cara, é a mesma coisa, só mudou o nome, tá? Isso aqui continua idêntico, tá? Então, isso aqui é extremamente importante a gente começar a entender. Deixa eu só ver aqui. No caso das árvores e florestas, o mesmo padrão? Então, vamos lá. Aqui eu não sei se você se você quer dizer o Azure ADDS ou o Azure AD. Lembra, o Azure AD ele não tem um conceito de floresta e árvore. É uma outra solução. O Azure ADDS, ele tem essa estrutura, só que essa estrutura quem gerencia é a Microsoft. A gente não tem o poder de sair criando, que nem a gente tem no on-premise, floresta, várias árvores. Eu não consigo fazer isso dentro do Azure ADDS, tá? Só que o conceito de floresta existe lá também, tá? Mas a gente não controla, tá? A gente só consome o serviço. Então, o nosso papel ali é o usuário, criar uma GPO, ingressar a máquina no domínio. Tudo que é a nível de máquina, eu não consigo mais fazer a gestão, tá? Isso é gerenciado pela própria Microsoft. Show de bola? Legal, então aqui, só para a gente entender essas diferenças extremamente importantes aí que a gente tem quando a gente sai do ambiente on-premise e a gente entra aqui no Azure AD e vê a diferença de funcionalidade. Então, são soluções completamente diferentes. Eles têm em comum, sim, essa parte de gestão de identidade, né, onde eu vou ter usuários, grupos, só que a forma de conexão, a forma de utilização, a forma de autenticação, ela é completamente diferente. E essa diferença, ela vai me trazer uma flexibilidade, vai me dar um poder extremamente grande, que é o que uma solução de gerenciamento de identidade moderna traz. Que é o quê? Se a gente pensar em soluções em nuvem, a nuvem ela foi construída embaixo de alguns pilares. Entre esses pilares, a gente tem o pilar da parte de acesso externo. Então, a nuvem, né, os recursos que eu construo em nuvem, eu tenho uma facilidade muito maior de liberar um acesso para um usuário que não faz parte da minha organização do que eu teria no ambiente on-premises. Então, no ambiente on-premises, se eu quero liberar com que um usuário externo
acesse uma aplicação que está dentro da minha rede interna, cara, eu vou precisar mexer em um monte de regra de firewall. Dependendo do caso, eu vou precisar estabelecer uma VPN, ou eu vou precisar subir uma infraestrutura de ADFS. Então, a gente tinha, ainda tem, né? Porque muitas empresas ainda continuam com muitas coisas no ambiente on-premises. Então, a gente tinha uma dificuldade muito grande de conseguir liberar acesso externo para parceiros colaborar com alguns recursos que ficam dentro do ambiente on-premise. Então, isso exigia várias e várias configurações, justamente por conta da característica ali da ferramenta de identidade que a gente tem no ambiente on-premise, que geralmente é o Active Directory. Então, exigia uma série de configurações por trás para que eu conseguisse atingir essa necessidade. E hoje a gente vive num cenário onde cada vez mais a gente precisa colaborar com outras empresas. Então, isso é muito comum. Consultoria vive muito isso hoje. Então, eu tenho usuários de várias empresas diferentes que precisam colaborar ali dentro de um ambiente específico. E quando a gente fala de um ambiente on-premise, para eu fazer essa liberação, cara, é muita regra de falha, é muita configuração que eu preciso fazer. Quando eu trago tudo isso para dentro do Azure, e o poder que o Azure AD traz para a gente como uma solução moderna de identidade, isso fica muito mais simples, muito mais fácil, sem um monte de liberação que eu precisaria fazer se isso estivesse dentro do ambiente on-premise. Que é mais ou menos o que eu quis esboçar aqui nesse quinto slide aqui. Então, aqui eu continuo tendo aquele cenário anterior, meu usuário autentica no Azure AD, acessa a aplicação. Então, aqui o usuário corporativo, o usuário do tenant do AD. E aqui a opção que o Azure AD oferece para a gente de um usuário externo. E esse usuário externo, diferente do que aconteceria no ambiente on-premises, geralmente quando a gente está no ambiente on-premises, eu falo, cara, eu preciso que um usuário externo colabore aqui em algum recurso dentro do meu ambiente on-premise. Geralmente, esse usuário externo, eu iria fazer essa liberação para o usuário corporativo dele, para o usuário da empresa dele. Eu não conseguia fazer uma liberação para um provedor, por exemplo. Já com o Azure AD, isso é possível. Esse usuário externo, sim, ele pode ser de outro tenant do Azure AD. Então, por exemplo, eu tenho a minha empresa, eu tenho a empresa X, onde vários usuários precisam colaborar com recursos que eu tenho na minha empresa. Eu posso, sim, liberar esse acesso desse usuário corporativo que está num tenant diferente. Só que eu também posso liberar esse acesso para usuário de provedores conhecidos. Então, eu posso fazer com que um usuário que tem uma conta no Hotmail, no Gmail, no UOL, iCloud e por aí vai, eu posso sim fazer com que esse usuário acesse uma aplicação que está dentro do meu Azure. Um usuário totalmente externo. Isso aqui de uma forma extremamente simples. Isso aqui, para quem nunca precisou fazer uma configuração desse tipo no ambiente on-premise, cara, isso aqui no ambiente on-premise eu teria que ou ter uma infraestrutura de ADFS, ou teria que estabelecer uma conexão VPN, criar uma conta de usuário para esse usuário dentro do meu AD, aí esse usuário iria ter a conta dele e essa segunda conta, o que, cara, vira uma bagunça. Então, com a Azure AD, essa liberação de usuário externo, mesmo que não seja de um tenant, mesmo que não seja um usuário corporativo, eu posso fazer essa liberação para usuário de outros provedores, tá? E o processo, ele é extremamente simples. Extremamente simples. Quando eu crio um usuário dentro do Azure AD, eu posso especificar que eu quero criar um usuário externo, onde eu vou fazer um convite para esse usuário externo. Quando eu crio esse usuário externo com convite, ele vai me pedir o e-mail desse usuário, eu informo o e-mail, ele vai enviar um e-mail com convite, falando, ó, você está sendo convidado para participar aqui dessa organização. O usuário deu aceite, ele cria um objeto de referência dentro do Azure AD para esse usuário externo, ele cria um objeto, e aqui que está a mágica. Como isso é um objeto dentro do Azure AD, eu vou conseguir pegar esse objeto e liberar com que ele acesse recursos dentro da minha organização. Eu vou conseguir
criar políticas, né? Existe um recurso dentro do Azure AD, que é um dos que eu mais gosto, que é as políticas de acesso condicional. Eu consigo aplicar políticas de acesso condicional também para o usuário externo. Então, por exemplo, olha que legal isso aqui. Eu posso pegar o usuário externo e falar, legal, eu quero que o usuário externo acesse minhas aplicações. Só que, para o usuário externo, quando é um usuário interno, ele põe lá usuário e senha, pum, acessa a aplicação. Agora, quando for um usuário externo, além dele ter que colocar o usuário e senha, ele também vai ter que ter um segundo fator de autenticação. Então, ele vai ter que ter esse segundo fator. Ou eu posso ainda especificar, não, só libera acesso externo para usuários que vier desses endereços IPs públicos. Eu consigo também fazer isso, porque isso é um objeto dentro do meu Azure AD. Esse objeto está lá no provedor, todo o gerenciamento da conta é do provedor, a senha que ele usa é a senha do provedor, só que a partir do momento que eu faço essa integração, isso também vira um objeto aqui para mim. Eu não vou conseguir trocar senha, porque isso é do provedor dele. Só que por existir essa referência dentro do meu Azure AD, eu vou conseguir utilizar isso aqui para atribuir permissão. Eu vou poder colocar esse usuário dentro de grupos. Então, posso pegar esse usuário externo e colocar ele num grupo onde um usuário interno faz parte. Tudo isso de forma extremamente simples, sem precisar liberar a porta de firewall. Aqui é tudo 443, não preciso liberar a porta de firewall, não preciso criar uma infraestrutura de ADFS para fazer federação, não preciso fazer absolutamente nada. Tudo isso aqui já é nativo dentro do Azure AD, tá? E aqui, se a gente for falar um pouco mais avançado, né? Mas quem está lá na nossa imersão amanhã, a gente vai falar bastante sobre isso. Eu poderia, inclusive, liberar com que esse usuário externo acesse um recurso que está no meu ambiente on-premises, se eu tenho um ambiente híbrido com Azure. Então, eu posso fazer com que o Azure AD autentique esse usuário para que ele acesse e consuma um recurso que está dentro do meu ambiente interno, que a gente chama, um recurso que a gente chama de App Proxy, dentro do Azure AD. Então, olha o poder do Azure AD diferente do que a gente tem no ambiente on-premise. Então, olha a gama de possibilidade que ele traz para a gente, olha a flexibilidade que ele traz para a gente, basta eu saber utilizar esses recursos avançados. Só que é aí que está o problema. E eu acho que com esse nome que a Microsoft está alterando, boa parte desse problema pode ser resolvido, porque muita gente, quando vê o nome Azure AD, já faz essa associação com o Active Directory on-premise. E aqui que está o problema. Ah, é o Active Directory como lá no Azure, é a mesma coisa. Só que, cara, aonde que dentro do ambiente on-premise eu tenho essa flexibilidade de fazer essa configuração de usuário externo? Aonde dentro do Active Directory eu consigo fazer com que o usuário externo se autentique no Azure AD para acessar uma aplicação que está na rede interna? Aonde dentro do Active Directory eu consigo criar essas políticas condicionais falando, ó, quando for um usuário de uma localidade, pede multifator de autenticação, quando tiver em outra, não. Ou senão, posso ir até mais além. Ah, esse usuário ele só pode acessar essa aplicação se ele estiver acessando um dispositivo iOS, por exemplo. Então, o Azure AD ele traz uma gama de possibilidade, de novo, por quê? Porque ele é uma solução de identidade moderna. Ele é uma solução de identidade desenhada para nuvem, diferente do que eu tenho dentro do ambiente on-premises, que ali são soluções muito antigas, né? O Active Directory, com o nome Active Directory, ele vem desde o Windows 2000. Só que com essa roupagem, a gente já tinha desde o NT. Então, é uma solução antiga. Então, essa solução ela não vai conseguir entregar coisas que a gente precisa hoje, que é algo legado. E outra, a forma que eu faço a gestão e acesso e utilizo recursos em nuvem é diferente do que eu faço no ambiente on-premises. Por isso que exige esse recurso, esse componente mais avançado, esse componente que foi projetado e desenhado para trabalhar em soluções em nuvem, tá? E o legal, né, não é o propósito aqui dessa aula aqui de aquecimento, mas é importante vocês saberem,
eu consigo integrar o meu ambiente on-premises, né, meu Active Directory on-premises com o Azure AD. E o mais legal disso tudo, de fazer essa integração, é que existem alguns recursos que são nativos do Azure AD, que só existem no Azure AD, eu vou conseguir replicar isso para os usuários que estão no meu ambiente on-premises. Então, por exemplo, dentro do Azure AD, a gente consegue trabalhar com uma lista de senhas banidas. E eu consigo pegar esse recurso que é do Azure AD, e eu consigo estender isso para o meu ambiente on-premise. Então, meu Active Directory também vai olhar para essa lista de senhas banidas. Então, tem algumas coisas que a gente tem que é nativo do Azure AD, por ele ter essa integração que a gente tem que configurar, isso não é nativo. Eu configuro essa ligação com o meu ambiente on-premises, e a partir do momento que eu tenho essa ligação, eu consigo utilizar alguns recursos, é claro que não todos, mas eu consigo utilizar alguns recursos, principalmente recursos voltados à segurança, do Azure AD também para os usuários, para os meus recursos do ambiente on-premises, tá? Isso aqui é a mágica que a gente consegue quando a gente tem esse ambiente híbrido, né? Quando eu tenho tanto o Active Directory on-premises quanto os meus recursos lá dentro do Azure AD. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Deu para entender essas diferenças? O que seriam os tokens de autenticação do Azure AD? O que acontece? Quando a gente faz um processo de autenticação, vou chamar de provedor. O provedor que faz essa autenticação, ele precisa devolver para o cliente que está solicitando informações do que ele tem acesso. É isso que a gente chama de token. Tá, Marcelo? O token, de forma resumida, vai ser aonde estão os recursos que aquele usuário, que aquela identidade pode acessar dentro do ambiente. Então, ele devolve isso em forma de token. Beleza? Tranquilo, ótimo conteúdo. Beleza? Então, assim, a gente tem esse token de autenticação no Azure AD, assim como a gente tem no ADFS o mesmo nome, e quando a gente fala de ambiente on-premise, você vai ouvir muito o termo do Ticket Kerberos. Só que, na verdade, é um token. É um token que o Ticket Kerberos entrega, só que a ideia é exatamente a mesma, onde vai ter os acessos do que o usuário pode fazer. Porque, assim, quando o usuário... Deixa eu pegar aqui esse desenho que eu acho que fica legal. Ó, imagina que esse usuário, ele quer acessar essa aplicação, beleza? Para ele acessar essa aplicação, primeiro ele precisa se autenticar. Então, o provedor de autenticação, nesse caso o Azure AD, precisa validar se aquele usuário e senha está correto. Então, ele bate essa autenticação aqui. Só que essas soluções de identidade, Azure AD, Active Directory e outras, eles trabalham tanto com a autenticação quanto com a autorização. Então, a autenticação seria se o usuário está certo, se a senha está correta, autentica. E a autorização é o que ele pode fazer com aquela credencial. Então, é dentro desse processo de autorização que o provedor de identidade devolve para o usuário para que ele pegue essa informação e apresente para a aplicação. Então, quando o usuário faz essa autenticação, pegar aqui esse exemplo, e o Azure AD devolve para ele esse token de autenticação, o usuário vai pegar esse token de autenticação e vai apresentar para a aplicação. Beleza? Aí lá vai ter, ó, você pode acessar, você não pode. Isso está dentro do token. Beleza? Usando o AD Connect, levando meu AD para a nuvem, consigo usar esses recursos do Azure AD no on-premises? Então, como eu falei, muitos recursos não. Na verdade, a grande maioria você não consegue utilizar no ambiente on-premises. Alguns você consegue, tá? Mas são poucos, porque pensa, são soluções completamente diferentes. Então, por isso que eu não consigo levar tudo. Então, eu não consigo levar política de acesso condicional,
não consigo levar a parte de App Proxy, não consigo levar Enterprise Application. Então, são coisas um pouco mais básicas que eu consigo estender para o meu ambiente on-premise, tá? Mas mesmo tendo a Deconnect, tudo, são pouquíssimas coisas que a gente consegue replicar, porque são soluções muito diferentes. Beleza? Show de bola, turma? E aqui, né, para a gente finalizar aqui com chave de ouro, para quem quer dar esse próximo passo, ver isso aqui que a gente viu, só que tudo na prática, tudo passo a passo e muito mais, né? Conteúdo muito mais avançado, para quem quer dar esse próximo passo, ser aí um verdadeiro especialista quando o assunto é Azure AD. Amanhã a gente vai ter a nossa imersão especialistas em Azure AD. Essa imersão vai ser amanhã. A gente vai começar essa imersão. A gente vai começar às 10 horas e a gente vai até umas 18, 19 horas, mais ou menos ali. Os alunos, pô, mas amanhã eu não vou conseguir participar o dia inteiro, ou eu não vou conseguir participar nesse sábado. A gente vai liberar como bônus a gravação com acesso vitalício. Então, se por um acaso você não conseguir participar ao vivo, se por um acaso você tiver já algum outro compromisso, beleza, você vai ter acesso à gravação vitalícia para vocês poderem reassistir esse conteúdo sempre que vocês quiserem. E eu recomendo que reassistam, que vocês vão ver que tem muito, muito conteúdo para a gente ver amanhã. E também os alunos aí da imersão, eles vão receber aí o certificado de conclusão. E aqui, só um pouquinho, né, um breve resumo do que a gente vai ver dentro dessa imersão. A gente vai falar um pouco mais sobre esses protocolos, falar dos grupos de gerenciamento, falar das roles do AD, os grupos, o que são essas unidades administrativas. Muita gente acha que é as OUs, só que não tem nada a ver, porque dentro do Azure AD, diferente do que a gente tem dentro do Active Directory On-Premise, que a gente tem uma hierarquia, o Azure AD é o que a gente chama de flat, é uma solução flat, então eu não consigo organizar essas informações. Só que eu consigo fazer algumas coisas, principalmente relacionadas a permissões, dentro dessas unidades administrativas. Como que eu trabalho com esses domínios customizados? Porque quando eu crio uma subscription, ou lá no 365, onde for, o Microsoft ela vai me dar um domínio que ela é o nome que eu informei e o domínio dela que é crioummicrosoft.com. Só que no ambiente corporativo eu não vou ficar utilizando o microsoft.com, eu quero utilizar o meu. Então a gente vai ver como que a gente cria esses custom domains, os tipos de usuário. Então já dei até um spoiler, né? A gente tem um usuário comum e a gente tem essa configuração desse usuário externo, onde eu vou convidar ele para participar ali do meu tenant. Esse Azure Self-Serve Password Reset, que é bem legal, é um portal de senha para o usuário, onde ele vai poder tanto resetar a senha, desbloquear a conta se a conta estiver bloqueada. Então, a gente consegue tirar um pouco dessa carga administrativa do Help Desk, Service Desk, e passar isso para o próprio usuário de forma segura. Aqui a gente vai ver configuração de device, né? O Azure AD ele trata essas configurações de forma diferente. A gente vai falar de licenciamento, né? Alguns recursos que eu vou utilizar dentro do Azure AD, eu tenho que ter licenciamento específico. A gente vai abordar bastante essa colaboração externa, não somente a criação de usuário externo, mas como esse usuário externo pode acessar recursos que estão no Azure e também recursos que estão no ambiente on-premise. Falar um pouco desses provedores de identidade, pegando aquele desenho que eu mostrei para vocês, um usuário externo com conta no Hotmail, Google, Facebook, seja lá onde for. A gente vai falar de ambiente híbrido, então a gente vai falar de AD Connect, como que eu construo, como que eu faço a sincronização do meu Active Directory on-premises com o Azure AD. Então a gente vai ver tudo isso na prática, como que a gente constrói isso, como que funciona, o que o Active Directory e o Azure AD vão trocar de informações, quem replica para quem. A parte de logs, então aqui tanto logs de auditoria, quanto logs de logon mesmo, então a gente consegue ir acompanhando isso através do Azure AD. O Azure MFA, aqui o multifator de autenticação.
recurso extremamente importante para soluções em nuvem, porque lembra, não adianta eu querer construir uma solução em nuvem e deixar essa solução toda engessada, que eu vou tirar o poder da nuvem. Só que ao mesmo tempo que eu tenho que liberar isso, eu tenho que fazer uma liberação com segurança. E o MFA ele ajuda bastante aqui. O Azure Conditional Access, cara, isso aqui é um dos recursos que eu mais gosto, essas políticas de acesso condicional, ela traz uma flexibilidade muito grande, a gente consegue, cara, liberar o que eu preciso para o usuário, se ele tiver num ambiente é de uma forma, se ele tiver em outro ambiente é de outra forma, se ele tiver num terceiro ambiente não libera nada, então a gente tem uma flexibilidade muito grande nesses acessos condicionais. E o Azure AD Privileged Identity Management, que é o PIM, né? É um recurso também que eu gosto bastante, que aqui a gente meio que elimina aquele problema de colocar o usuário em grupos administrativos para ele executar atividades esporádicas, que a gente às vezes acaba esquecendo de remover o usuário do grupo administrativo, ele fica lá eternamente. Então, esse PIN ele vem para resolver esse problema onde eu consigo especificar um período, consigo fazer com que o usuário ele solicite aquela role, e essa role só vai ser aplicada quando ele solicitar e por um período específico, então é um recurso bem legal. Isso aqui é só um resumo do que a gente vai ver durante 8 horas na nossa imersão de especialistas em Azure AD. O valor para participar dessa imersão, investimento aí de 12 parcelas de R$ 24,70 ou 247 à vista. Então, esse é o valor para você participar dessa imersão, ter acesso à gravação com acesso vitalício. Lembrando que lá na gravação, vocês também vão poder tirar dúvida. Então, pô, não vou conseguir acompanhar a imersão ao vivo. E se eu tiver alguma dúvida? Cara, não tem problema. Você se assistir a gravação, qualquer dúvida que você tiver ali na gravação, vai ter um campo lá para você poder tirar as suas dúvidas. E também vai receber aí esse certificado de conclusão. Legal? Eu vou colocar aqui no chat o link para quem quiser garantir a vaga, tá? Então, esse valor é só hoje, porque a imersão já começa amanhã. Então, tem que garantir a vaga hoje até as 23h59. Para amanhã, 10 horas, a gente está junto aí nesse grupo seleto, esse grupo de profissionais que vão se tornarem aí verdadeiros especialistas. A gente vai pegar desde o básico do Azure AD, então, algumas coisas que a gente viu nessa aula, a gente vai rever de novo, desde o básico, e a gente vai avançando até os recursos mais avançados ali que a gente tem, Conditional Access, App Proxy, Enterprise Application. Então, tá aí essa oportunidade para quem quer levar a carreira aí para o próximo nível. O Charles já está lá, né? Já garantiu a vaga, só aguardando, né, Charles? Bastante coisa amanhã para a gente ver. Então, tá aí o link para quem quiser garantir a vaga e participar aí dessa super imersão de especialistas em Azure AD. Show de bola, turma? Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Deu para entender? O José Roberto também já está, show de bola. Deu para entender, principalmente essa diferença? Deu para entender que esse nome vai mudar e que vocês não precisam se preocupar, só precisam lembrar que quando vocês virem Microsoft Entra ID é o Azure AD, mas que os recursos, tudo continua a mesma coisa, a gente não precisa fazer nada, a gente não precisa tomar ação nenhuma. E por fim, essa oportunidade aí para a gente pegar esse Azure AD agora, né, o Microsoft Entra ID, e a gente ver esses recursos do básico até o avançado. Legal? Então, tá aí mais uma vez o link. Quem tiver na dúvida ainda é só copiar, colar aí. Tem até as 23h59 para tomar essa decisão, para garantir a vaga e já participar amanhã. Lembrando, caso não consiga participar ou não consiga participar na parte da manhã, na parte da tarde, vocês vão ter a gravação do acesso vitalício para vocês poderem rever esse conteúdo sempre que vocês quiserem. Show de bola, turma? Alguém tem alguma dúvida? Tudo tranquilo? Curtiram aí o conteúdo dessa aula? Show de bola. E lembrando que na nossa imersão a gente vai ver tudo na prática, hein? Não vou levar PPT nenhum, a gente vai ver na prática e uns desenhos que eu vou fazer junto com vocês, mas é PPT zero, é mão na massa.
Show de bola. Muito bom, esquenta. Show de bola. Show de bola, então, turma. Então, tá aí o link mais uma vez. Então, eu vou ficando por aqui. Que bom que vocês curtiram essa aula. A galera que já está inscrita aí na imersão, a gente se vê amanhã às 10 horas. A galera que está chegando junto, já dou as boas-vindas e também aguardo vocês aí amanhã às 10 horas aí para a gente começar com tudo aí, essa nossa imersão de especialistas em Azure AD. Legal? Então, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Para os alunos da imersão, até amanhã. Para o restante, até a próxima. Abraço.